Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa envolver a cada um de vocês e os seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Meire, que fará a sua leitura de harmonização e a prece inicial. Meire. Boa noite, Ondina. Boa noite a todos. Livro da Esperança, Emmanuel, mensagem 40, na intimidade doméstica. Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus, Mateus capítulo 25, versículo 40. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Capítulo 15, versículo 3. A história do bom samaritano, repentinamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo, estende-lhes as mãos, pense-lhes as feridas, recolhe-os nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condulo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida a conveniência e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações, parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamos-la, via de regra, às pessoas que não comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos caídos do reduto doméstico. Não desce de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis. Toda vez que nos decidimos a usá-la na vida íntima, compreendemos e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir, sem nada perguntar. Emmanuel. E assim vamos fechando nossos olhos, acalmando nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus por mais um Evangelho, que Ele possa mandar muita luz em nossos lares e aqui, nós presente. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Meire. Já harmonizados agora, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos dar início à leitura do Evangelho de hoje. No capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 9, caridade material e caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes 2 preceitos. O que esperamos que nos fizessem se estivéssemos no lugar do outro? Esta é a principal pergunta que devemos fazer à nossa consciência. O que sentimos quando alguém escuta as nossas lamúrias? Quando alguém perdoa as nossas ofensas, quando recebemos um abraço fraterno, quando alguém nos acolhe e nos dá esperança. Isso é caridade moral. É isso que Jesus veio nos ensinar, e que amar ao próximo é amar a si mesmo. Também, é claro, podemos oferecer a ajuda financeira necessária, o pão de cada dia, um cobertor, uma cama para dormir. Isso é caridade material e muito necessária aqui no plano terreno. Não importa quem você é ou para quem você irá doar. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E se você é bom com seu irmão, como você gostaria que fosse com você? Não importa a sua religião. O que importa é apenas o amor. Gente, durante a pandemia, eu passei alguns perrengues, viu? Acho que todo mundo, né? Mas eu recebi a ajuda de muitas pessoas. E algumas delas
das quais eu nem imaginava. E olha, sem pedir, apareceu, sabe? E foi então que eu aprendi. Deus cuida da gente através dos nossos irmãos. Você aí, nós queremos ser instrumentos de Deus, então nós temos que cuidar do nosso irmão, seja ele quem for. Eu queria contar para vocês um caso do Chico. Não sei se todo mundo, né, já ouviu, já sabe. Eu moro muito pertinho aqui de Pedro Leopoldo, que é a cidade de Chico Xavier. 5 quilômetros, gente. E lá tem um centro espírita, chama Luiz Gonzaga. Fui lá algumas vezes, né? Um lugar muito tranquilo, muito bom. E conta, né? Uns casos que estão no Lindos Casos de Chico Xavier, pelo Ramiro Gama, tá, gente? Então lá conta o seguinte, que tinha um cego que era mendigo, tá? E ele estava sendo guiado por um homem que estava bêbado, né? Você imagina os dois andando, viaduto aqui, saindo para Matozinhos, o cego caiu, né, do viaduto. E aí chegou o pessoal todo, foi atrás do Chico pedir ajuda. Isso foi lá para 1929, tá, gente? E aí o Chico foi, claro, né, sempre ajudava, arrumou um cafofo lá, colocou o cego todo estrupiado lá e começou a cuidar dele. Só que ele não podia cuidar o dia inteiro, porque ele trabalhava, né? Ele é caixeiro na época. Aí, nessa época, também tinha uma folha, tipo jornal nosso diário, era a folha lá de Pedro Leopoldo. Aí ele publicou nessa folha que precisava de ajuda para cuidar do cego. Durante uma semana não apareceu ninguém para ajudar. Chegou no final de semana, veio 2 prostitutas que eram muito conhecidas na cidade, muito. Aí elas chegaram lá e falaram assim: Chico, nós viemos te ajudar, nós lemos lá o seu pedido. Serve a gente? Aí o Chico: como não? Claro que serve. Jesus há de recompensar vocês. E durante o mês inteiro eles cuidaram, e todos os dias, antes do Chico ir, na hora que elas chegavam, não, era ele chegava, porque ele ficava à noite, elas de dia, eles rezavam ali juntos. No final de um mês, ele ficou bonzinho, né, já estava tomando alta, liberado do tratamento. Elas chegaram para o Chico e falaram assim: Chico, nós estamos nos despedindo, estamos indo embora para Belo Horizonte. A partir de agora nós vamos trabalhar. E uma virou enfermeira, a outra trabalhou numa tinturaria e foram felizes. Então, o que eu falei lá em cima? Quando a gente ajuda o nosso próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. E elas mudaram a vida do cego e delas mesmas, né? Eu achei maravilhoso. Lembra a nossa parábola do bom samaritano. É isso, gente. Que história bonita, né, Undina? Maravilhosa. Continuando a leitura do Evangelho, se fossem observados neste mundo, todos serei felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico. Muitos pobres se alimentariam e não mais vereis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Bom, eu tenho uma observação sobre isso. Eu acredito que, observando os ensinamentos de Jesus, conseguiríamos melhorar a vida de todos e a nossa também. Para isso, temos que nos esforçar em praticar o bem e sermos amáveis com o nosso próximo, ter empatia e amor incondicional com nossos irmãos. Penso que temos que começar dentro da nossa casa, com os nossos familiares e amigos. Seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, sermos humildes e olhar o nosso próximo como se fôssemos nós. Afinal, todos temos o que doar, seja um sorriso, um abraço, uma mão estendida para o nosso irmão, um ensinamento, procurar um trabalho para alguém, um ombro amigo, e tudo isso com muito amor. Com certeza, poderemos mudar o mundo para melhor. Tem uma linda história para contar aqui do Bezerra de Menezes, que foi procurado por um homem que estava em uma situação muito delicada. Sua esposa e seus 3 filhinhos doentes, ele desempregado, faltava tudo em seu lar. Foi pedir a Bezerra para ajudá-lo, mas naquele momento ele não tinha nada para lhe dar. Sorriu e disse desapontado para o pobre homem: meu irmão, não tenho nada para lhe dar. Só posso nesse momento lhe dar um abraço e pedir que faça preces.
O homem foi embora, chegou em casa, sentindo algo diferente nele. Fez o que Bezerra Menezes pediu, uma prece e foram dormir. Passado algum tempo, o Dr. Bezerra estava saindo do centro espírita e lá estava o homem com um belo sorriso no rosto. Dr. Bezerra sorri e pergunta como ele está. Ele relata que, saindo dali naquele dia, chegou em casa e fez uma prece e foram dormir. Pela manhã, saiu como todos os dias para procurar emprego. O dono do armazém, ao vê-lo, perguntou se ele já estava empregado. Ele disse que não. Contou-lhe a situação. Ele lhe deu um emprego, um adiantamento e mantimento para levar para casa e ir descontando mensalmente dele até se recuperar. Então, veja o poder do amor, de um abraço, muda tudo e podemos mudar este mundo para muito melhor. Eu tenho muita esperança e eu acredito que dá para mudar sim, né, gente? Né, Meire? É verdade, Nádia. Se cada um fizesse um pouquinho, né? Um abraço, um carinho. Continuamos com o nosso evangelho. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai aos infelizes o melhor que puder. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Para que tenhais ou sairdes de vosso invólucro terreno um cortejo de espírito agradecido ao receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Eu acredito que nesse trecho do Evangelho, Jesus, ele pede para que os ricos pensem mais, façam mais pelos necessitados, dando a eles um pouco de conforto, seja alimento, seja abrigo, seja saúde, o que puder fazer. E possa ser visto do Jesus recebido com muita luz. Eu tenho um exemplo aqui perto de casa, tinha um casal, os filhos casaram, né? Saíram e eles ficaram com a casa muito grande, um salão enorme, uma garagem enorme, e eles queriam fazer alguma coisa para alguém, né? Para os mais necessitados. Na verdade, eles queriam ajudar as pessoas com câncer. Aí eles pensaram o quê? Uma fisioterapia, uma acupuntura, o que eu posso fazer? Nisso, o caso de ideia deles foi recebendo material, foram recebendo doação, mas faltava quem? Faltava o principal, né? Profissional. E agora? Nisso, ela estava num posto de saúde, ela encontrou uma fisioterapeuta. Conversando, ela se ofereceu para ajudar 2 dias da semana dela. E aí começaram. Só que aí foi crescendo, né? A gente chama ela o anjo doutora Cíntia, nosso anjo. E ela faz muito para as pessoas. 2 dias da semana ela vai, ela ajuda. Ela vem de Mogi para Guarulhos, é muito longe. E ela vem 2 dias da semana. E o nome da ONG se chama ONG Gesto do Amor. E eu não conhecia, faz pouco tempo que eu conheço lá. E eu fiquei tão encantada pela história, porque tão pouco, né? Eles fazem tão pouco e ajuda tanta gente, né? É assim, se cada um fizesse um pouquinho, né? Nossa, Meire, esse exemplo que você deu é o amor em ação, né? Exatamente. Eles tinham a intenção, e aí, com a espiritualidade, o Senhor vai percebendo essa intenção e vai aparecendo os irmãos para ajudar a colocar esse amor em ação. Isso é muito bonito. É muito difícil, às vezes, a gente convencer e explicar para os irmãos que têm posses, que têm bens materiais, para ajudar outros irmãos. Principalmente esses que são muito apegados aos bens materiais, né? Infelizmente, o orgulho e o egoísmo ainda estão muito presentes no nosso planeta. Precisamos ajudá-los a entender essa diferença entre os bens terrenos e os bens espirituais. Claro que a gente precisa dos bens terrenos. No caso, por exemplo, dessa ONG, eles tinham o espaço, precisavam de bens materiais, né, de objetos, e precisavam também da força das pessoas para poder colocar em prática esse amor em ação. Então, essa diferença a gente precisa entender na nossa caminhada aqui na Terra. Então, partindo dessas diferenças, podemos apontar aquilo que pode ser feito para minimizar o sofrimento de muitos irmãos. E, claro, a gente tem que entender que existe os bens materiais do ponto de vista dessa doação, mas também tem a caridade moral, como foi falado anteriormente no Evangelho. Então, pensando nisso, precisamos entender que hoje, aqueles que podem e encontram-se nessa posição de servir, de como ajudar. E como isso vai ser importante, primeiro para si, né? Primeiro para a gente, depois para o outro. Então, tem uma passagem em Lucas, no capítulo 16, no versículo de 24 a 27, mais ou menos, que diz assim: Jesus conta a história de um homem rico que tinha à sua porta um mendigo faminto, chamado Lázaro. Quando ambos desencarnaram, esse mesmo homem percebeu a realidade onde se encontrava, e clamou a Abraão, que estava ao lado dele,
Então, eles estavam em espaços separados, né? E ele disse assim: tende misericórdia de mim e manda Lázaro, ou seja, um mendigo, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento aí. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. Precisamos entender que somos eternos e o bem tem via de mão dupla, que tudo que fazemos de bom aos nossos irmãos nos ajudará a evoluir também. Então, é importante que a gente entenda que toda a ação do bem tem esse retorno, também o contrário, né? Essa lei do retorno está presente em todo momento. E a gente não pode esquecer, meus irmãos, nós somos espíritos eternos, imortais. E a gente tem que entender que é um progresso contínuo. Não é, Ana Maris? Sim, que isso aqui é transitório, né? Que isso daqui é temporário e que a gente precisa alimentar mais essa parte interna, né? Essa alma, esse espírito, do que a própria carne. A carne é uma experiência. Se a gente começar a ajudar as pessoas a entenderem isso, talvez fique mais fácil, né? De começar a entender as outras leis, os outros preceitos que vêm atrás disso. E eu vou continuar lendo o Evangelho mais um pedaço para a gente entender um pouquinho mais. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o com a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo lá no mundo dos espíritos? Então, meu bem, todos nós, a essa altura, já temos, né, de acordo com o nosso estudo, conhecimento de que vivemos várias vidas, que vivemos experiências variadas, reparando erros, temos acertos, e encarnamos de forma física, racial, social diferente, para poder aprender a ter menos orgulho, às vezes aprender a se doar, que nessa encarnação não aprendemos. Aí necessitamos dessas experiências para que a nossa melhora moral seja efetiva. Eu estava lendo um material sobre essa parte do Evangelho e encontrei, assim, em todos os textos que eu fui lendo, tinha essa máxima: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. Então, toda religião, toda moral se acha encerrada nesses dois preceitos, né? Do amemos uns aos outros e que fizéssemos, né? Aquilo que a gente precisava que fizessem para a gente. Então, podemos dizer que, diante de tantas experiências já vividas na carne, temos com certeza muitos parentes, muitos amigos que podem estar vivendo em situações muito difíceis, por escolha deles, tá? Porque a gente não vem sem o nosso planejamento. Então, não estamos encarnados nessa mesma família terrena, né? Ele pode não ser um pai meu hoje, não pode ser um irmão meu, mas a afinidade nos aproxima. Mesmo em situações de vidas diferentes, em classes bem diferentes, você acaba se barrando nessas pessoas. E podemos encontrar algum deles, né, em algum momento, pedindo nossa ajuda. E se desprezarmos essa oportunidade, quanto de tristeza, quanta angústia vamos sofrer por perdermos essa oportunidade de ajudar. Recentemente, vamos falar de, né, uma coisa nova, eu fui assistir o filme, que é a continuação do Nosso Lar. E lá a gente tem a história dos 3 amigos, junto do mentor, que combinaram de vir aqui se ajudar e montar uma casa espírita, né, para poder ajudar a todo mundo a ter conhecimento da boa nova. E um deles vem em situação muito abastado, rico, mas não era parente, era um vizinho, né, e ele, como é uma das encarnações mais difíceis, quando você tem algum poder aquisitivo, você fica mais duro, né, como disse a nossa amiga Socorro, você acaba ficando mais engessado e
fica, não quero dar para esse pessoal que só pede, né? Não fazem nada, a vida deles é você pedir, isso incomoda. E aí a companheira dele, que também está nesse projeto, é que começa a doar o que tinha de supérfluo. E depois ele tem, né, ainda a chance de, quando um deles desencarna, ficar sabendo desse projeto, que ele, né, deveria ter ajudado mais. Ele entra em pânico, porque era um projeto entre grandes amigos, né, grandes espíritos afins. Então a gente não pode perder essa oportunidade. E é isso, meus irmãos, nós temos que ficar sempre atentos ao que passa ao nosso redor e sentir mais dentro do nosso coração. Sim, temos muitos avisos. E como você disse, existe um plano, né? A gente veio com um plano. E a gente tem que buscar fazer o melhor sempre. Continuando a leitura do nosso evangelho, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas e ao menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real, então não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto, não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Sobre essa questão, eu fico pensando no nosso dia a dia. Quando o Evangelho nos mostra que, às vezes, nos fazer de surdo ou silenciar ou não ver certas coisas, né, em alguns momentos, isso faz parte desse entendimento do que é caridade moral. Então, vamos pensar num ambiente de trabalho. Em muitas ocasiões, alguns irmãos nos envolvem, às vezes, em situações de mentiras e fofocas. E a gente tem que ter cuidado para sair dessa situação e entender que, se estamos fazendo a coisa correta, a verdade, com certeza, aparecerá. Vamos pensar no nosso dia a dia em casa. Às vezes, brigamos por coisas que, às vezes, nem entendemos. Surge um determinado momento, surge uma determinada situação e a gente briga e fica naquele mal-estar. Se, por acaso, soubéssemos, naquele momento que está ali, muito aquecido aquela discussão, nos calar. Agora, não é fácil, né, minha gente? Não é fácil. Porque, às vezes, essa bola de neve vai aumentando, porque na hora da irritação, quando vem algo pra gente, a gente não consegue realmente parar e dizer, calma, peraí, né? Eu acho que eu posso parar aqui, quando esfriar isso, eu colocar meu ponto de vista e as coisas não crescerem tanto. Então, evitar aumentar um problema é também expressão de caridade. Ter discernimento na hora de falar também é caridade. E o mais importante, mostrar em atitudes que a caridade moral é necessária para construir nossas relações a partir desse sentimento de paz. Ampliando essa corrente, podemos entender e fazer que o nosso mundo e todos que estão à nossa volta começa a perceber essas mudanças nas nossas atitudes e aí sim, nessa corrente de amor, as coisas vão melhorando e do ponto de vista social, o mundo vai se tornando melhor. E isso acontece, minha gente. Se a gente prestar atenção nas nossas atitudes, isso acontece. Ô, Dina, o que você acha sobre isso nesse momento? Será que ainda no Evangelho a gente consegue explanar um pouco mais sobre essa questão? Vamos sim, Socorro. Vamos ler mais uma parte aqui para a gente entender. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente, sempre, que repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes.
e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Ô, gente, como disse a Ana Mares, né? Já vivemos inúmeras vezes encarnando diversos tipos de situações a fim de aprender com essas vidas, combater em nós o orgulho e o egoísmo. Também, como já foi dito, a caridade material é mais fácil de ser feita. E quando tivermos a oportunidade de fazê-la, vamos começar a praticar a moral junto. Vamos ver aquele nosso irmão que neste momento está numa posição inferior à nossa, com carinho, procurando sentir a dificuldade que ele vem passando e pedir a Deus para ampará-lo sempre. E sabemos que não podemos ajudar ninguém julgando. Não importa o motivo que o levou até ali. Isso é entre ele e Deus. O nosso dever é assisti-lo da melhor forma. Aqui entra o mandamento: fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito conosco. Ondina, eu me lembrei de uma história do Chico Xavier. Posso contar? Sim, por favor. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Eu acho tão importante para a gente contar, né? Casos importantes assim. Contam que Chico Xavier estava entrando em um restaurante com umas pessoas que vieram de longe para vê-lo e insistiram para ir almoçar. E Chico foi. Pararam na porta do restaurante e ficaram conversando. Foi quando Chico viu um pobre mendigo do outro lado da rua procurando comida no lixo. Ele pediu licença aos amigos, atravessou a rua e foi conversar com ele. Deu-lhe um abraço e um beijo e voltou, pedindo desculpas para as pessoas que o levaram ao restaurante. Um dos seus amigos disse: triste, né, Chico? Aquele espírito inferior vivendo naquela situação. Chico disse: sabe, meu irmão, o que me chamou a atenção para aquele homem foi a luz que ele irradia. Ele é um espírito muito evoluído. Está em sua última encarnação aqui no planeta Terra. E pediu para vivenciar essa experiência e aprender ainda mais sobre humildade e devoção a Deus. E como está cumprindo de forma mais nobre possível, com resignação e alegria, seu espírito deve deixar aquele corpo em pouco tempo. E fui abraçá-lo, porque não verei mais nesta encarnação. É isso que a nossa irmã Rosália está nos ensinando, né, Ondina? Essa possibilidade de enxergar para além dessa casca, né? É a nossa necessidade de auxiliar os outros, a todos, com muito carinho, como nos ensinou Jesus. Nós não somos médiuns, nós não podemos ver a luz das pessoas, mas nós podemos amar a todos, sim, sem distinção. Bem, meus irmãos, esse evangelho está maravilhoso, mas nós temos um tempinho aí. Chegamos ao final do Evangelho no Lar desta semana. E convido agora a nossa irmã Nádia para fazer a nossa prece final. Nádia, por favor. Com certeza, Ondina. Que lindo, né, hoje, né? Sabe, eu vou contar uma pequena história rápida. O menino estava num farol vendendo balinha. E ele bateu no vidro de um carro que eles não tinham um centavo para comprar bala. Mas quando a mulher abriu, olhou para o menininho e falou: nossa, você tem um sorriso tão lindo, você é tão bonito. Ele falou: eu? É, você mesmo. Aí ele pegou um monte de bala, jogou dentro do carro e saiu todo feliz. Daquele momento dele, que ele falou que ele é lindo. Aí a gente fica a pergunta: quem que recebeu a caridade nessa história? E com esse tema tão lindo, vamos nos unir em um só pensamento e agradecer nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estar unidos em mais um Evangelho no Lar em seu nome. Que nossos médicos socorristas do plano espiritual possam fluidificar nossas águas e transmitir a cura espiritual e física de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Agradecemos a todos que aqui participaram do Evangelho e a vocês que estiveram nos acompanhando nessa noite em seus lares.
e os convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você pode assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem do nosso Mestre Jesus. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.